Olá, boa tarde. Que coisa boa voltar a fazer live aqui. Claro que vou te convidar. Vamos tomar um café? E hoje tem um convidado que é sensacional. Rodrigo Cardoso. Quem já ouviu ou participou de algum treinamento dele vai lembrar. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Aqui em casa, Rodrigo vira e mexe, essa frase é utilizada pelo Bernardo. Eu posso, eu consigo, eu mereço. E vira uma brincadeira aqui em casa, que é muito gostoso isso. Vou chamar o Rodrigo. Vamos ver se ele já está aqui. Ainda não. Daqui a pouquinho ele está entrando, que ele já me mandou uma mensagem dizendo que estava tudo ok. Só esperando o Rodrigo entrar aqui agora. Rodrigo entrou. Só conectando. Cheguei, Meu caro, que coisa cheguei. boa! Tudo bem? Seja muito Cheguei. bem-vindo. Como foi Obrigado, férias? foi Tranquilo? ótimo, tranquilo, renovado, pronto para continuar Que a coisa missão. boa. Eu tô contando aqui que Bernardo vira e mexe usa eu posso, eu consigo, eu mereço aqui em casa, toda hora. Então, com Ele muita teve no frequência. Ultrapassando Limites, né? Foi um Foi. querido, eu lembro dele. Então, aqui em casa a gente lembra muito de você, viu? Porque toda Obrigado. hora Bernardo tá sempre eu posso, eu consigo, eu mereço. E é muito legal como que isso não é nem virar um mantra, né? Isso fica fortalecendo a gente. Isso que é muito Uhum. bacana. Mas, Rodrigo, É, eu queria que você contasse mais sobre Ultrapassando Limites para quem não conhece, porque eu sou suspeita para falar. tá bom, então assim, primeiro é um prazer estar aqui com você, o Café com Mariela, aqui no nosso Café das 5. Um abraço para o Emílio, um abraço lá, meu cafezinho também está aqui, mas eu já tomei. Um abração também para o Bernardo. Pessoal que está chegando agora, eu conheci o Amarelo através do Emílio, presidente da Federa Minas, na época. Eu não sei se ainda está como presidente. Não, saiu em dezembro. E já te mandou um abraço, porque ele estava aqui e falou: olha, manda um abraço para o Rodrigo. Tá bom, tá bom. E ele sempre foi muito querido. A gente fez um Ultrapassando Limites, um evento com firewalk, tudo exclusivo aí para o seu marido. E ele realmente sempre foi uma pessoa, um parceirão, alguém que eu sempre admirei. Você também, minha parceira de missão, né, como coach, fazendo uma diferença na vida das pessoas. E o próprio Bernardo, que teve no Ultrapassando Limites. Com quantos anos ele está agora, Mariana? Bernardo está com 21. Ele deve ter feito Ultrapassando Limites há uns 3 anos atrás, 4 anos Nossa, atrás. pois é, eu lembro, ele É, tinha ele era 18, novinho. perto disso. Então, assim, primeiro me apresentar para o pessoal que é da sua audiência e a galera que está chegando também da minha audiência aqui. Vai ser um bate-papo gostoso. Ultrapassando Limites é uma marca que eu criei há 25 anos. Eu sempre entendi assim que muitas pessoas elas são travadas, elas não alcançam o que desejam porque tem limites que travam aquele ser humano, aquela pessoa. Esse ultrapassar limites é muito importante, que não tem nada a ver de ir contra as regras, ultrapassar limites de velocidade, sim ultrapassar os limites que estão travando a tua vida. Basicamente, a maioria das pessoas, elas são travadas com crenças, crenças que vieram na infância, que elas compraram essas crenças dos pais, do ambiente em que elas cresceram. Então, por exemplo, eu escutei minha mãe sempre falar o seguinte: dinheiro não é capim, dinheiro não dá em árvore. Você ouviu também, Ariela, já isso? Ixi, não, dinheiro não cai do céu, né? Isso. E aí a gente escuta essas crenças e a gente começa a internalizar. Eu sempre falo o seguinte: se você quer mudar o que é visível na sua vida, primeiro você precisa mudar o que é invisível. Foi então que eu apliquei toda essa metodologia do Ultrapassando Limites, primeiro na minha vida, e a transformação foi gigantesca. E aí eu pensei, será que se eu aplicar na vida de outras pessoas esse método vai funcionar também? E já faz mais de 2 décadas que eu tenho como missão poder fazer uma diferença na vida das pessoas. É realmente aquilo, é o que me move, poder ensinar cada pessoa a entender
aquilo que ela adquiriu inconscientemente, que está travando a vida dela, e que quando ela descobre, ela destrava, e aí vem uma abundância incrível em todas as áreas, na saúde, nas finanças, nos negócios, no relacionamento. Eu gosto de uma metáfora que o Harvey Eker, o autor do Segredos da Mente Milionária, ele usa, né? Ele fala que o universo, a natureza é abundante. É como se fosse uma represa, só que tem uma comporta que está travando. Esse é o limite. E quando a gente descobre, a gente Como tira, aí ultrapassa. tudo aquilo começa a jorrar. Aconteceu comigo e com, eu diria, centenas, se não milhares de alunos meus. É daí que nasceu o nome, é isso que, essa que é a minha missão. O que eu acho muito interessante, Rodrigo, como eu trabalho com comunicação, como que você, o seu nome já diz para que veio, né? Ultrapassando limites, ele já mostra ao que é. Mas o que mais me impressionou quando você fez o treinamento na Federaminas, como que você consegue lidar com um grupo grande. Como que Uhum. você conseguiu levar por tantas horas? Quantas pessoas ali? Tinha umas 300, 400 pessoas? Sim, ali quando a gente estava junto, olha, eu acho que é o César Romão. Será que é ele, César Romano? Ah, César Romano. Que o César Romão é um grande escritor, um Olha que treinador legal. muito famoso. Então, assim, eu não sei se você sabe, mas o Bernardo foi, acho que tinha umas 2.000, e em 2019 foram 4.000 pessoas. 4.000 Que pessoas. bacana. Foi o maior Isso, evento da América Latina, do hemisfério sul do planeta. Só perde para o meu mestre Tony Robbins. E eu realmente, eu acho, tá? Eu acredito, Mariela, que ó, o Emílio tá eles... falando aqui, ó, 550. Ah, quando ele foi, eram 550 pessoas. Então ele Não, foi... no evento da Federaminas. Ah, na Federa Minas. Tá, É, tá bom. Legal. E eu lembro que, na minha concepção, quanto mais pessoas, a egrégora formada, a energia é muito maior. Eu vou dizer que eu já falei com 7.000 pessoas em Fortaleza, numa convenção da Pague Menos, era 7.000 nossa. mulheres, e já falei com 9 vendedores do Bradesco, os 9 top vendedores de elite. E eu posso te dizer que foi muito mais difícil falar com os 9 do que com as 7.000 pessoas. Então, eu não sei, assim, para mim, a energia de muita gente, de alguma maneira, eu consigo levar isso tranquilamente e ensino isso para as pessoas no meu treinamento palestrante de elite. Eu não sei se você sabe que hoje eu Já carrego essa vi. missão de ensinar outras pessoas a serem treinadores e palestrantes também. Eu te acompanho. Ó, eu vejo o que Legal, você posta. legal, Maria. Legal E saber aí disso. eu quero até levar isso também, porque eu também trabalho com essa parte de oratória e eu vejo que as pessoas travam muitas vezes, Rodrigo, das crenças limitantes, e uma das crenças limitantes que as pessoas têm é: eu não consigo falar, eu não sei me Uhum, apresentar, eu não uhum, sei me portar em frente às câmeras. E quando uhum. você vira essa chave de mostrando que essa crença limitante, ela pode ser uma crença possibilitadora, né? Que ela consegue ultrapassar esse limite dela, nossa, a pessoa, ela é grata o resto da vida, porque eu percebo que essas pessoas, opa, é tão sofrido para essas pessoas o, o não conseguir falar, não conseguir estar em frente às câmeras, que algumas pessoas adoecem. Você já teve essa experiência? Sim, sim, de adoecer, de suar frio, de sofrer mesmo. Eu fiz um post outro dia falando assim, o que Mahatma Gandhi, Tony Robbins, Barack Obama e o Bill Gates, que todos eles têm em comum? Todos eles utilizam a comunicação, todos eles falam em público. Então é muito legal saber, Mariela, que você trabalha também como parceira de missão para destravar o limite das pessoas na oratória, porque já parou para pensar? O pessoal que está nos acompanhando agora até podia pôr no chat aí se tem medo ou não de falar em público. Ah, isso Você é já parou, ótimo. né, para a gente poder, inclusive você que chegou agora, dá coraçãozinho, aviãozinho, Manda chama, aviãozinho. chama uma galera porque vai ser muito legal deixa eu dar um oi aqui, publicar para voltar. Vai ser muito legal o que a gente vai conversar aqui nessa live, o que a gente vai trazer de conteúdo.
Eu falo assim, já parou para pensar quantas oportunidades você que está nos assistindo agora, você já perdeu ou você perde porque você tem medo de falar em público? E eu tive um caso, assim, na minha história, Mariela, de um cara, o nome dele é Eliseu Caligiuri. Ele era gago. E ele era gago de infância. E a gagueira dele veio de um trauma psicológico quando a mãe dele deu uma bronca nele, assim, surreal e mandou ele ficar de castigo no quarto e falou assim, não quero ouvir nenhum choro, engole o choro, nenhum pio. E a partir daquele momento ele ficou gago. E ele não tinha acesso a essa lembrança. Olha que Ok, né? interessante essa história. E aí o que aconteceu é que para nós sobrevivermos, muitas vezes a gente se protege de momentos traumáticos, e foi o que ele fez. Num evento como esse, que o Bernardo foi, no Ultrapassando Limites, eu tive o privilégio de acessar essa lembrança, voltar com ele lá, destravar, ele soltou um gritão, eu falei, o que está te travando? A partir dali, ele perdeu a cadeira, ele nunca mais teve problema com isso. Ele é um cara que hoje também é nosso parceiro, ensina pessoas a falarem em público e perderem o medo. Olha que lindo. Que bacana isso. Porque eu sou fonoaudióloga de formação, né? Então, quando você fala em gagueira, é uma coisa que para mim é muito próximo, né? Estudei Olha, isso muito tempo. E o que teve uma pessoa aqui que comentou assim: é o segundo maior medo do mundo? Eu acho que é Daniel, Cláudio. Cláudio sim, colocou que esse é o segundo maior medo do mundo. Cláudio, tem pesquisa que fala que é o primeiro maior medo do mundo. sim. O que eu acho fantástico é que tem pesquisa que diz o seguinte: tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que de morrer. Eu já... Exatamente. Eu tenho duas pesquisas, um do New York Times e outra do jornal o Globo, e ambas, o medo de falar em público, ele está na frente do medo da morte e vem como primeiro lugar em alguns lugares, né? No Globo apareceu como o maior medo da humanidade, o medo de falar em público. As pessoas, e como isso é libertador, e aí voltando ao ultrapassar limites, né? Como que a pessoa consegue, na hora que ela consegue entender que essa trava, o Cláudio também perguntou se é um trauma. Nem sempre é um trauma, né, Rodrigo? Às vezes a pessoa não se dispôs a fazer isso. Eu falo que algumas pessoas têm medo de holofote, Aham. principalmente a mulher. Eu diria assim, o que acontece nos meus estudos, né, e desde que eu comecei a dar aula disso também, eu vejo que as pessoas têm medo dos olhares, elas têm medo do branco, elas têm medo de e se eu esquecer aquilo que eu ia falar? Como é que vai ser todo mundo olhando para mim? Então, uma das grandes dicas que eu digo é o seguinte: fala de coração. Quando você estiver na frente de uma plateia, primeira coisa, isso costuma ser libertador para você que está nos assistindo. Se você tem algum medo, algum receio, algum nível de falar em público, eu até gostaria de ouvir as dicas que a Mariela dá, mas as que eu dou, eu falo o seguinte: olha, tem técnicas de PNL e tudo mais que eu até poderia contribuir, mas basicamente aquelas que eu mais vejo que funciona primeiro, saiba que está todo mundo torcendo por você. E por que eles estão torcendo por você? Porque o tempo deles é valioso. Se eles estão ali te assistindo, eles não estão querendo que você performance, que você tenha uma má performance. Então Ninguém você já torce pelo parte. fracasso. Exatamente. Você já parte do pressuposto que está todo mundo ali torcendo para você. Se der branco, se você esquecer, eles não vão estar ali prontos para te vaiar. Eles estão do teu lado, número 1. 2, não importa o tamanho da plateia. Quando você estiver falando, você está falando com uma única pessoa. Isso eu falo muito no mundo digital. Eu falo isso Porque direto. olha que legal. Você está aqui no mundo digital. Nós temos agora 30 pessoas ao vivo. Eu já fiz live para mais de 1.000 pessoas. Você olha nessa câmera aqui e não importa se tem 5, 10 ou 1.000. Você está falando com uma única pessoa. Com quem? Estamos falando com o Cláudio, estamos falando com a Letícia, estamos falando com o Eduardo, que são pessoas que estão nos assistindo agora. Então você vai estar vendo uma multidão. Se você já ouviu em algum curso aquela coisa de, olha, se tiver com vergonha, imagina uma linha do horizonte imaginário. Você já viu isso, Mariela? E olha para o horizonte.
Eu Não mato, eu faz. morro de agonia para quem fala isso. Uma vez uma Pois pessoa é. me contou isso, eu falei, pelo amor de Deus, você está interagindo com quem? Exatamente. Não faça isso. Olha nos olhos de uma única pessoa. E, de preferência, aquela que está te dando feedback positivo. Vai ter alguém que vai estar ali na primeira fileira, assim, ó, olhando para você, sorrindo, mexendo a cabeça positivamente. Olha para ela. Mas também não fica a palestra inteira olhando para ela, porque senão ela não tira o olho de você. Ela fala: caramba, ele não largou de mim agora. E aí eu ensino em dividir 4 quadrantes, ou 6 quadrantes. 4 já são quadrantes, mas para você movimentar o olhar. E quando Sabe o você que que eu olhar assim, falo? O oi? M ou o W. Ah, legal. A pessoa aqui, 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 aqui. Ou então o W, o contrário. Então você Boa. se movimenta nisso. E agora uma dica que eu fiz com o Emílio uma vez. Emílio estava muito travado em frente a uma câmera. Então, e ele estava na Federaminas, tinha que gravar uma série de vídeos. Por acaso eu passei lá naquele dia e ele ficando nervoso porque não saía, não saía. Eu peguei uma foto da nossa filha caçula, coloquei debaixo da câmera, falei, conversa com ela. Que Você vai legal. falar para ela. E aí pronto, aí, porque é exatamente isso. É ter a ideia de que eu estou falando com um. Isso que dá Uhum. muito mais tranquilidade, né, Rodrigo? Sim, e principalmente essa sacada que você teve agora para o Emílio, eu falo para meus alunos quando vão fazer vídeo ou falar em público, até pela linguagem, porque, sabe, Mariela, já aquela oratória como que eu posso falar? Uma oratória mais raiz, mais antiquada, de ficar Erudita. atrás, erudita, isso, uma oratória mais erudita, de ficar atrás do púlpito, ela até funciona em alguns casos onde você tem uma audiência muito específica. Mas na maioria das vezes, quanto mais natural você for, melhor. Então, às vezes eu vejo a pessoa, porque ligou a câmera, ela fala para você encontrar. Então, ela pronuncia todos os R's e todos os S's. Eu falo, é assim que você falaria com a sua filha, com o seu filho? Como é que você falaria? De maneira natural. Então, tá tudo bem de falar pra, ao invés de falar para. E uma outra coisa interessante também para a gente contribuir com o pessoal que está nos assistindo é se você, você, se você em algum momento der branco, que é o maior medo de todo mundo que está começando, seja transparente. Fala para o pessoal, gente, deu Esqueci, branco. esqueci. Hã? Esqueci, a pessoa fala, né? Ô, gente. É isso aí. Bom, Pessoal, esqueci o que eu estava falando mesmo, deu branco. E vai ter um monte de gente do teu lado te ajudando. Você estava falando disso ou daquilo. E aí o resto é técnica, né? Você quer aprender técnica e vai fazer o curso com a Mariela, faz um curso com o o Rodrigo, Rodrigo. mas nesse momento agora, o importante é você perder esse medo e ir para cima mesmo, entregar. Eu escrevi um livro Leve a sua mensagem para o mundo. Deixa eu ver se ele está aqui. Isso, eu vi. Não é uma, uma capa. Tá, deixa eu ver se ele tá aqui. Não, não tá. Deve estar em Tá, algum enquanto você lugar. procura o livro, deixa eu só aproveitar e responder uma coisa aqui da Letícia. Tá. Eu sou Pode falar. fonoaudióloga de telejornalismo, né, Rodrigo? Eu sou fonoaudióloga que ensina repórteres e apresentadores. Quando eu comecei a fazer isso em 97, o único objetivo de uma fonoaudióloga dentro de uma emissora de TV era trabalhar a voz. Então, eu tinha que Aham. trazer uma saúde vocal para aquele repórter, para aquele apresentador, para que a voz se mantivesse. Hoje, não. Ao longo do tempo, a gente faz encontros nacionais dentro da emissora, porque somos afiliadas, né? Eu já cheguei a atender 3 afiliadas. E qual é o nosso trabalho ali? O trabalho é exatamente mostrar que precisamos ser naturais. E o corpo fala. Então, por isso que Hum. você não enxerga mais nem o repórter todo travadão. Quando você Hum. pega um repórter muito travadão, ou ele é muito da antiga, ou ele está Aham. começando agora. Porque aquele Aham. repórter que já foi lapidado, já é aquele repórter que fala mais com o corpo, que faz uma passagem diferenciada. E aqui a Letícia perguntou sobre sotaque. Uhum. Desde o início, quando eu comecei o trabalho, nos diziam assim: não elimine sotaque, suavize. A gente precisa ouvir e saber de onde a pessoa é.
Boa. Porque senão fica aquela coisa todo mundo neutro. Ou todo mundo com Uhum. sotaque de São Paulo, ou todo mundo com sotaque do Rio. Cada um Ah, achando que não tem sotaque. O sotaque uhum. daí de vocês eu acho particularmente o mais lindo, que é o do Sul. Eu acho o Aham. sotaque do Sul uma delícia. Eu começo a conversar com as minhas amigas, quando eu percebo, eu já estou ali, na mesma melodia de sotaque, sabe? E eu Mas a já gente gosto não da deve eliminar melodia. sotaque. A gente tem que, não pode deixar com que palavras, por exemplo, diz alguma coisa aí de Santa Catarina que é Santa Catarina mesmo que você mora, né? É o pessoal aqui, os manezinhos, falam: queres, queres, não queres, dizes? Para mim isso é grego. Aí sim, isso atrapalha a comunicação. Mas E, se é algo do sotaque, assim, da melodia, de um R diferente, de um S ah, diferente, não tem um problema. Isso não está aqui, atrapalhando a comunicação, né? aqui em Floripa, o pessoal fala cantando assim, desse jeito. E eu gosto, por exemplo, Leite é muito do. quente? É isso. Eu gosto muito do sotaque de Minas Gerais, que fala tudo bonitinho, um queijinho desse trem. Aqui, e assim, cada lugar é um lugar e o sotaque o Brasil é muito rico, né, em sotaques. Então, eu concordo com você, acho. E o que você fala, Mariela? Eu gostaria de ouvir. Quando a pessoa fala que tem medo de falar em público, qual que é a sacada que você entrega para essa pessoa? Ela primeiro tem que entender por que ela quer falar em público. Porque não é Uhum, simplesmente o estar ali na frente. Ela tem que ter um propósito. É o que você uhum, chama de emoção, eu chamo de propósito. Eu acredito que seja muito nessa linha. Você tem que se uhum. entender como comunicador. Tem Uhum, que fazer sentido aquilo que você está falando, porque a partir do momento que faz sentido aquilo que você vai dizer para alguém, por exemplo, por que eu venho para uma câmera fazer uma live com o Rodrigo Cardoso, top do jeito que é? Porque para mim faz sentido trocar experiência com você. Por uhum, mais que, Fly, é Rodrigo, Rodrigo tem centenas de milhares de pessoas na rede dele, Rodrigo dá palestra assim, peraí, mas existe uma conexão e eu vou entender qual é essa conexão nossa, e aí fica fácil a conversa. sim, Então, assim, nos encontramos uma vez, já nos falamos outras, mas sim, parece que tem mais tempo que a gente se encontra. Por quê? Quando a gente se entende como comunicador, a gente tem um propósito. Então, essa exato. comunicação tem que ter um propósito. Por que eu te Uhum. passei um roteiro e a gente está fugindo do roteiro? Aham, aham. Eu Mas é imaginava que isso porque, pudesse pelo, acontecer. é, porque o roteiro ele vai nos direcionar de tal forma que me dá segurança. Aham, Eu tenho um programa de entrevistas, né? Então eu brinco e falo assim: eu sei como eu começo as minhas entrevistas, eu nunca sei como eu termino. Eu aham, sei quando alguém vai me avisar que meus 30 minutos acabaram aqui na TV, entendeu? Porque eu sei a linha mestra que eu tenho que ter. Então, dentro do propósito que eu tenho de me comunicar com a pessoa, aí eu faço essa linha mestra com princípio, meio e fim. E eu gosto de uhum, trabalhar muito com início e conclusão primeiro. Eu brinco que eu aham. falo que eu não sei aonde termina, mas assim, eu sei aonde que eu tô e aonde eu quero chegar, que é o princípio do coach. Exatamente, E sim. eu trago isso para a comunicação. Então, Uhum, aonde eu estou na minha fala, entendendo que tipo de comunicador eu sou e aonde eu quero chegar com aquela fala. Porque eu uhum. percebo que muitas vezes o medo do falar em público é o medo da autocrítica muito mais do que da crítica do outro. Eu não sei se você Sim, percebe isso. aham. E aí eu vejo assim, né? Que muitas pessoas, Mariela, primeiro essa conexão, esse propósito, nós temos em comum, que é poder entregar valor. Quando você me fez o convite, eu pensei, poxa, é uma maneira da gente se conectar e entregar valor para essa audiência que está nos assistindo aqui agora. Segundo, que quando eu escrevi o livro, né, Sua Mensagem para o Mundo, ele não era para ser um livro de oratório ou para palestrante. Era para ser um livro. Ele teve esse objetivo, já que você trouxe o propósito. Ele foi um livro que foi para a lista dos 10 mais vendidos da Veja Que legal. assim que ele lançou. Isso realmente, meu editor da Buzz, o Anderson Cavalcante, falou: Rodrigo, comemora, porque isso é uma conquista mesmo. Louco. Ele falou, são centenas, se não milhares de livros publicados por ano. Então, eu realmente fiquei muito feliz com o resultado que a gente teve.
A gente pegou em nono lugar, entrou ali raspando, mas entrou na lista. Independente disso, o objetivo do livro foi mostrar, principalmente para o profissional liberal. Eu vejo, Mariela, que tem muitos advogados, médicos, dentistas, enfim, arquitetos, qualquer área que a pessoa é um engenheiro, que é um profissional liberal, é muito provável que ele tenha algum conhecimento que ele não sabe monetizar. Ah, inclusive amanhã, se o pessoal ir lá no meu perfil do Instagram, eu Boa, vou ter uma solta. aula. Legal. Foi bom falar disso. Amanhã às 19 horas eu vou ter uma aula exclusiva. É uma aula, não sei em que lote que está agora, mas é um valor simbólico. Ela não é gratuita, mas é uma aula de 2 a 3 horas, onde eu vou ensinar como você monetizar o seu conhecimento em época de pandemia. Quando eu escrevi o Sensacional. Eu livro, vi isso, achei fantástico. é porque vendo o livro leva a sua mensagem para o mundo. Só que adaptado para você ter utilizar o meio, o canal digital como sendo o meio para fazer isso. De qualquer maneira, Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho, só claro, para a gente não perder, porque senão eu vou perder a linha aqui, só para tá responder tudo. o Cláudio. O Cláudio me perguntou se colocar caneta na boca melhora a dicção. Cláudio, eu como fonoaudiólogo vou te dizer para nunca fazer isso. Nós temos uma articulação aqui, que é a articulação temporomandibular, e se a pessoa tiver isso aqui, ó, um distúrbio nessa articulação, e tem pessoas que o queixo cai, eu não sei se você já viu isso, Rodrigo. Já cheguei a... A pessoa faz isso aqui, ó, destrava de tal maneira que cai. Então, não faça isso, não faça isso, não faça isso e nem rolha. Porque eu não sei se você tem ou não um distúrbio de articulação temporomandibular. Então, não é o melhor exercício a se fazer para a dicção. Exercício para a dicção existem outros, de uma articulação, uma sobrearticulação, existem outros que são mais interessantes. Eu só não queria perder isso que ele disse, Tá bom, para legal. não falar. E outra pessoa que disse aqui sobre Libras, que quando está interpretando Libras para muita gente, ele trava. Pensa o seguinte, pensa que você está interpretando Libras para uma pessoa. E é tão lindo, né? Na minha igreja, todo culto das 11 da manhã sempre tem interpretação de Libras, às vezes eu me perco. Eu esqueço o que o pastor está falando, estou lá observando a interpretação de Libras, porque eu acho lindo isso, né? Bom, mas desculpa aí. Imagina, Maria, olha que legal. Tem uma dentista aqui, a Renata, que concorda com você. E foi bom saber também, porque eu tenho um voice coach que é fono, que me acompanha. Às vezes eu falo 3... Ó, o maior treinamento meu são 5 dias seguidos e eu falo de 10 a 12 horas. É assim, é uma demanda vocal e muitas vezes com muita energia. Eu Então, sei. Eu já te observei nisso. o exercício de fono ele é muito importante. Aconteceu uma vez eu ficar totalmente sem voz e aí eu falei, não dá para brincar. Então, o seu conhecimento ele é realmente primordial para um profissional da voz. Eu acredito que qualquer pessoa que vá levar de maneira profissional precisa ter um acompanhamento de fono, um acompanhamento. Eu também faço aula de canto para poder ajudar. Oh, que legal. De qualquer maneira, eu estava falando, por exemplo, a Renata, que é dentista. Talvez ela saiba alguma coisa a mais que a maioria dos dentistas. Seja na gestão, seja na especialização dela, ortodontia, o whatever. E aí, o que acontece é que tem muitos profissionais liberais deixando dinheiro na mesa por um único motivo. Eles não sabem comunicar isso. Eles não sabem como pegar o que poderia ser um braço lucrativo da atividade profissional dele e ensinar outros profissionais da área. Então, imagina que a Renata decida fazer um curso de alguma coisa que ela performe bem como dentista. Então, amanhã, na aula de amanhã, eu vou ensinar o passo a passo em 5 capítulos. 5 capítulos. Como ter presença digital, como você fazer a estratégia Castelinho da Pamonha, que é bem interessante. Como que você vai aprender a atrair um público de dentistas e você vai falar, olha, eu sei como começar um consultório do zero e esse consultório performar e ter sucesso e você ter um resultado muito acima do que a maioria dos dentistas ou advogados ou médicos ou aquela que seja a sua profissão, psicólogos, terapeutas.
Rodrigo, que horas que vai ser e onde acha o link? Estão No perguntando meu, aqui. no meu Instagram, que é @Rodrigo Cardoso, É, que está lá aqui. lá na bio do meu Instagram, você clica lá na bio, tem o link. E vai acontecer amanhã às 19h30, pontualmente. Quem se cadastrar ainda hoje, ou enquanto estiver vendo essa live, vai receber num grupo exclusivo de WhatsApp um workbook. Um pouquinho antes, nós mandamos uma apostila, e essa apostila é gratuita. Tem um ingresso, não sei se está 29, 39 ou 49, mas ele é bem simbólico por um motivo. Porque além de eu entregar muito valor, eu acredito que as pessoas, quando elas investem o que seria o preço de uma pizza, um X-salada, qualquer que seja o valor, elas vão estar lá com vontade de aprender, com um nível de comprometimento maior. E como Concordo. eu realmente vou entregar ouro, porque eu tenho um professor Anderson, é um professor de matemática concursado, ele estava triste, estava assim, ele pegou tudo que eu ensinei nessa aula, hoje ele é um mentorado meu. Só para você ter uma ideia, em uma ação dele, ele fez R$ 44.000. E quando a gente fala isso no mundo físico, para quem ganha 2, 3, 5 mil no mês, parece algo surreal. O que as pessoas não entendem é que o mundo mudou. E no mundo digital, você trabalha com a escala. Nesse momento, nós temos poucas pessoas nos assistindo. Mas se a Mariela deixar essa live no IGTV, gravado no feed dela, vão ter milhares de pessoas assistindo. E o que acontece é que tem gente do mundo todo que vai nos ver. Então, essa é a escala que as pessoas não se dão conta. Rodrigo, e sabe uma coisa que eu aprendi? Até com esse trabalho, por exemplo, aqui agora nós temos 28 pessoas. Eu comecei a fazer uma live semana passada, eu tinha um propósito de fazer 3 às 6 da manhã. Eu tinha em torno de 10 pessoas. Mas essas 10 pessoas multiplicaram de tal forma, porque eu coloquei no IGTV, coloquei no YouTube e coloquei no podcast. Isso! Uhum. Então a gente consegue também ir levando o conhecimento da gente para outras pessoas e a gente começa a entender que a qualidade do que a gente leva faz a diferença. Uhum. Então você percebe que quem está aqui está o tempo inteiro participando, está o tempo inteiro comentando, né? As pessoas querendo saber da sua live. Então, isso é que é gostoso. As pessoas falam aqui, ó, Israel falando que é seu fã, delivery sem O, óculos é uma beleza, né? Eu já estou nessa Cláudio fase. também, o Tive Cláudio também crescimento muito bom falando. depois daquele evento em São Paulo. Sou grata a você. Isso é que é fantástico, né, Rodrigo? Você perceber que você trouxe transformação de verdade para as pessoas. Exatamente. E olha, Mariela, eu queria deixar aqui, registrar para o Cláudio. Ó, o Samuel Bortolin está aqui, é um grande palestrante treinador. Esse é um cara incrível, incrível. Ele nasceu com paralisia cerebral. Olha que interessante. Os médicos falaram que ele não ia nem engatinhar para os pais deles. Mariela, hoje ele não só anda como ele corre, ele é triatleta, ele tem um pace da mesma velocidade que a minha. Quando ele me contou, eu não acreditei. Ele faz meia maratona, ele é triatleta, corre, nada e anda de bicicleta e é um palestrante e treinador de primeira. Quando eu assisti a palestra dele, eu chorei 1 hora sem parar. Ele está no palco do Ultrapassando Limites em 2020 e está aqui com a gente. É um cara incrível. Eu falei com ele, acho que ontem à noite, conectando ele com o Marcos Rossi, com outro mentorado meu, Emanuel. A Marcos Rossi, fantástico. Ele teve no Fantástico. Congresso da Federaminas em 2018. Eu fiquei apaixonada. Muito bom. Então, assim, ó, Nossa, é, eu queria falar para você que está nos assistindo, nunca você desanimar quando você começar uma live com poucas pessoas ou muitas. Sabe por quê? Porque eu e a Mariela, a gente não mede o valor que a gente entrega pelo número de pessoas que estão assistindo. Porque eu sei que é para você que está aí assistindo a gente que está fazendo a diferença. Outro dia, no meu grupo de Mastermind, eu abri uma live no Palestrante Elite, que é um canal novo que eu comecei. Tem lá 2.500 pessoas me seguindo. E no meu canal pessoal, são 105 mil pessoas. E eu fui fazer uma live no Ultrapassando Limites. Tinha menos de 10 pessoas assistindo. Acho que deu 8 pessoas. E aí um Power Mind, uma pessoa do meu Mastermind disse,
Caramba, Rodrigo, eu te admiro porque você está fazendo live para 8 pessoas. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, para que você nunca esqueça disso. Não importa com quantas pessoas você está falando com uma pessoa, você está falando com seres humanos e não com números. Se tiver uma pessoa aqui, que seja o Israel, a Viviane, o Samuel, o Cláudio, uma única pessoa que falar assim, caramba, essa live desse café do Rodrigo com a Mariela foi um divisor de águas na minha vida, eu tenho certeza que tanto para ela quanto para mim já valeu a pena o nosso tempo. Então, nunca esquece disso. Não deixa o ego Valeu a tomar pena. conta de você. Vai ter momentos que você vai ter milhares de pessoas, vão ter momentos que você vai ter centenas, vão ter momentos que você vai ter dezenas. E tá tudo bem. Nunca economiza na sua entrega, porque isso volta para você. É isso, assim, eu já comprovei isso centenas de vezes na minha vida, Mariela. Uma única pessoa, como você disse, de ser um multiplicador, que é impressionante. Você está falando com uma pessoa e dê atenção e dê o seu melhor sempre. Não abre mão disso. Entrevista em cima do nosso briefing, ainda mais que você é uma entrevistadora de TV e tudo mais, porque se me deixar eu não paro de falar mesmo, né? Rodrigo, o mundo, fonoaudiólogo, meu caro, se deixar, fonoaudiólogo não para de falar. Mas eu queria só colocar alguns pontos aqui. Samuel, eu saí da faculdade achando que eu só ia trabalhar com paralisia cerebral. Então, quando você me falou, me deu vontade de chorar, de verdade. Que Porque me lindo! toca muito. É uma coisa para mim muito visceral. Porque eu atendi muitos casos. Era o que eu Ai, mais amava. ai, Eu tive uma professora, o Samuel deve saber, eu tive uma professora que era instrutora do método Bobat. Então, assim, eu era apaixonada por estimulação de quem tinha. Eu tinha um. Nossa, você foi falando assim, eu me vi na clínica da faculdade, no meu consultório atendendo, sabe? Quantos eu atendi ali. E ver essa superação, nossa, Samuel, parabéns. E parabéns para os seus pais. Porque eu sempre falo isso. Porque se o Samuel está onde ele está, é graças ao que os pais dele fizeram. Porque Mariela, senão ele não chegaria. você pegou a questão muito rápido. Eu lembro que o Samuel estava comigo, ainda a gente estava falando, o que, que eu vou fazer agora que pararam as palestras? Porque ele é um palestrante profissional contratado por empresas, roda o Brasil. E aí falou, eu vou fazer um produto digital para quê? Para triatletas com paralisia cerebral? Eu falei, não vai rolar, porque ele é o único no mundo, o único. Então, e a palestra dele, ele tem uma eloquência na voz, uma dicção que você fica realmente impressionado. Depois da live, eu vou conectar vocês dois, Mariela. Chama o Samuel para um café Toma. aqui no Café com Mariela, porque vai ser muito legal vocês se conhecerem. Ai, quero, Samuel, vai ser um prazer. a Mariela, o Emílio, eu já fiz muitas palestras com ele, eles levaram o Marquinhos Rossi, quem sabe leva você também aí para Minas Gerais. Ele, assim, é emocionante. Ele tem um começo, meio e fim de uma palestra altamente estruturada. E ele criou uma mentoria para pais com filhos deficientes, com a mãe dele. Ai, E olha a sacada, a mentoria dele tá bombando. E aí, a última vez que eu tive com ele, eu falei assim, a gente estava falando, Samuca, abre essa mentoria para qualquer pai, porque eu vejo o pai pensando assim, se uma mãe fez isso com um filho com paralisia cerebral e mudou a crença dele, num nível dele se olhar no espelho e ver um vencedor, um triatleta, alguém que, se ele parar de fazer exercício, gente, se ele parar de fazer exercício por algum tempo, ele perde os movimentos, ele para de andar. Olha que coisa maluca. Ele faz exercícios para continuar andando. E graças a Deus que ele gosta, né? Também é do time do ultrapassador, acorda de manhã. Então, é linda a história dele. E essa mentoria com a mãe dele mostra que os pais têm isso. Se funciona para um filho assim, imagina para o meu filho, que não tem deficiência nenhuma, mas é um perrengue para ser pai. Né, Mariela? Nós somos pais, a gente sabe que não é fácil educar filho, imagina. Então, Rodrigo, sempre foi muito a minha preocupação dar esse suporte.
Só para. Porque senão eu vou chorar aqui de verdade. Eu não quero chorar aqui. Mas eu sou uma manteiga. E quando fala de coisa que toca o coração, não tem jeito. Eu não consigo segurar. Aqui a voz já está até falhando. Eu vi esses dias, eu não lembro aonde, uma menina que nasceu sem pernas e os pais colocaram na ginástica rítmica para fortalecer os braços. E hoje ela está dando um show. Você viu isso? Eu não vi ainda, depois me Nossa, eu vou manda. procurar essa matéria e vou te mandar. Eu chorei assistindo, é óbvio, né? Que lindo. Porque... E São eu sou exemplos assim que... fonoaudióloga porque eu tinha uma vizinha que a filha era deficiente auditiva, profunda. Eu vou fazer 47 anos agora, dia 8, e ela, a diferença de uns 2, 3 anos de mim, e eu via como essa mãe trabalhava com ela sem ter estrutura. E ela não adaptou. Naquela época só usava aquele aparelho que era uma caixinha, sabe? Uhum. E ela não adaptou com aquilo. E eu achava tão maravilhoso, numa época que não tinha inclusão, essa mãe colocava essa menina para tudo, fazer tudo com a gente, e participava de tudo com a gente. Eu sou fono por causa disso, porque Uau! eu achava aquilo assim, era tão lindo, né? Sempre me tocou muito. Tanto que é uma das lives que eu quero fazer com ela, porque ela não usa aparelho, ela só faz leitura labial. E eu conversei com ela esses dias aqui no Instagram, falei, como que você está se virando com as máscaras? E ela é muito independente. Ela falou, tô tendo que levar minha mãe. Então Olha ela quer só. fazer uma live, ela e a mãe, para falar disso. Então, os pais, o Samuel colocou aqui, honrar os pais, né? E isso faz ultrapassar limites, Rodrigo, porque a gente entender de onde a gente veio. Uma vez me disseram uma coisa que me marcou muito. Não é o tema aqui, mas baseado no que o Rodrigo falou, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu estava com o Emílio num evento e do nada a pessoa virou para a gente e falou assim: a gente sempre deve honrar pai e mãe, porque nem todo pai e mãe a gente consegue amar pelas coisas que eles fizeram e eles têm as limitações deles, mas honrar pai e mãe sempre, Uhum. Sim, porque é de onde a gente veio. sim. Uhum. Rodrigo, isso faz tanta diferença na vida das pessoas para entender. Se a gente entende que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que tinham, né? Claro, a gente, não concordo com isso, não concordo com aquilo outro, mas são nossos referenciais para a gente fazer uma coisa ou para ir ao contrário. Aham. E a gente entender isso faz com que a gente se supere, faz com que a Sim. gente vá além realmente, com que a gente supere os limites da gente. Parece que a Uhum. gente liberta. É verdade. E alguns não tiveram pais tão bons, outros tiveram pais que fizeram a diferença, mas o importante é isso. É você saber que eles fizeram o melhor e perdoar aquilo que tem que ser perdoado, se tem algo a ser perdoado, e agradecer, porque foi que deu as nossas vidas, né? A gente não está aqui se não fosse pai e mãe, né? Olha, Exatamente. Eu brinco e isso falo é... assim, é um espermatozoide e um óvulo. No mínimo é Aham. isso. É, No já tem, mínimo é isso. já Se tem não algo fosse a isso, você não agradecer. seria do jeito que a gente é, né? Mas agora Exatamente. vamos lá passar dessa fase aqui, porque o coração já melhorou um pouquinho. Já teve gente falando assim, pode chorar. Eu falei, gente, se eu começar a chorar, não sai. A voz, eu já tô ficando rouca aqui, tentando controlar o choro. Vamos para frente aqui, porque você sabe que nós só temos 15 minutos. Aham. E se prepare então com essa live com o Samuel, porque não vai ter jeito, você vai se emocionar. Com certeza a gente vai fazer. Rodrigo, quando você fala em ultrapassando limites, eu queria que você contasse uma coisa sua que você ultrapassou e alguma coisa de alguém. Você já comentou aqui do Samuel, Marcos eu conheço, já vi a palestra dele, mas eu queria que você falasse alguma coisa que você teve que superar. Olha, Mariana, eu tive vários limites que eu tive que ultrapassar. Em 1995, no dia 25 de agosto, eu era uma pessoa bem diferente do que você está vendo hoje. Eu estava em depressão, eu não tinha feito, eu sou pós-graduado em psicologia, eu não sabia, então, portanto, que eu estava em depressão. Estava cerca de 17 quilos acima do meu peso. Eu estava
Eu tinha passado por uma falência, quebrei uma empresa, porque eu não tinha sido treinado para ser empresário, e no fundo eu descobri que eram motivos de crenças limitantes a respeito de dinheiro. Toda vez que eu começava a prosperar, eu me sabotava, e a mãe dos meus filhos não aguentou. Talvez a maior dor ou o maior limite que eu ultrapassei é que quando eu tinha 3 anos de idade, quando fala de pai e mãe mexe, né? Meu pai brigava muito com a minha mãe e ele fez as malas e foi embora por 30 anos. Eu fiquei 30 anos sem contato com meu pai. Já eu reencontrei, ajudei, ele não está mais, nem meu pai e minha mãe estão mais vivos. Meu pai deixou esse plano físico este ano, mas a última vez que eu o vi, ele estava assistindo uma palestra minha em Brasília, com o mesmo cara que me contratou e que me apresentou para o Samuel Bortolin. No entanto, quando ele foi embora, eu tinha 3 anos, a dor foi tão grande que eu prometi para mim mesmo que se eu tivesse filhos, eu não deixaria os meus filhos passar por aquela mesma dor. O fato é que eu abri uma empresa e eu tive problemas sérios de fluxo de caixa, despesas maiores que as receitas, e eu quebrei que nem gente grande, e a mãe dos meus filhos não aguentou, pediu divórcio, e eu, assim, eu fui descontar tudo na comida. Eu sei que eu apareci numa palestra que mudou a minha vida. E naquela palestra, o palestrante pediu para a gente traçar as nossas metas. E eu não escrevi nada, exatamente porque eu não queria mais sofrer. Eu disse para mim mesmo que eu não iria mais passar por sofrimento, porque se eu não conseguir cumprir a promessa que eu tinha feito para mim, o meu momento de maior dor foi quando, com 3 aninhos de idade, o meu filho Lucas estava agarrado no meu pescoço, chorando em prantos, me perguntando por que eu não ia ser mais o papai dele, porque eu não ia mais poder dormir na casa que ele dormia. Foi o dia da despedida, do divórcio. E eu respirei fundo, puxei o bracinho dele, olhei dentro dos olhos dele, eu me segurei para ele não guardar a lembrança do desespero que eu estava. E eu disse: nunca mais fala isso. Eu sempre vou ser o seu papai. Eu vou estar perto de você todos os dias, talvez não fisicamente, mas eu vou estar em contato com você. E quando eu virei as costas, eu desabei, Mariana. Eu desabei, eu comecei a chorar. Eu não sei qual é a crença de quem está nos assistindo, mas eu perguntei para Deus por que aquilo estava acontecendo comigo. E eu posso te falar que talvez esse tenha sido um dos limites mais difíceis que eu tive que ultrapassar. Mais do que grana, mais do que quebrar a empresa, foi não ter conseguido cumprir a promessa que eu tinha feito a mim mesmo, que eu não deixaria meu filho passar pela mesma dor. Eu fiz escolhas diferentes do meu pai, e o fato é que anos passaram naquela palestra, o palestrante pediu para a gente fechar os olhos, porque não só eu, mas muitas pessoas não tinham escrito nada sobre o que eles queriam ser, fazer e ter no futuro. E aí teve um momento que a minha vida mudou, que foi quando ele disse: imagine que você estivesse recebido uma notícia de um médico, e o médico tivesse dito que você só tem mais 6 meses de vida. O que você faria? Quais são as coisas que você ainda deseja viver e você ainda não viveu? Quem você deseja ser nessa vida e você ainda não é? O que você deseja fazer e você não fez ainda? E ele continua: enquanto você ficar apenas sonhando e dando desculpas para você mesmo e nunca levantar da cadeira e entrar em ação, enquanto você continuar vivendo com pena de você, você vai continuar vivendo numa terra de ninguém. É uma terra onde você não é infeliz, mas você também não é feliz de verdade. Você vai passar o resto da vida dando desculpas para você mesmo. E quer saber o que é pior? Para as pessoas que você mais ama, do motivo pelo qual você não está vivendo a vida que você merece viver. De alguma maneira aquilo mexeu comigo, as lágrimas vieram, eu abri os olhos e eu comecei a escrever um monte de coisas. 25 anos se passaram. Tudo que eu escrevi aconteceu, em termos de bens materiais, em termos de experiências, mas talvez a coisa mais incrível foi que, com 15 anos, a mãe dos meus filhos permitiu que o Lucas, aquele de 3 aninhos, fosse morar comigo. Ele chegou em casa obeso, ele não falava com ninguém,
ele estava completamente abandonado. Ela fez o que fez com os recursos que ele tinha, e eu honro também e respeito que ela fez o melhor que ela podia. Mas agora eu tive a chance de ser pai dele comigo. Ele Que benção. está morando comigo há 3 anos. Esse ano ele faz 18 anos. Começou a fazer exercícios, emagreceu, ele se tornou um atleta de xadrez, se tornou mestre nacional, mestre FIDE, já foi campeão catarinense, entre os 3 melhores do Brasil. E nessa semana ele foi escolhido pela equipe olímpica para representar o Brasil nas Olimpíadas de xadrez. Só quatro atletas foram para representar o Brasil. E o mais legal é que ele estava no time de reserva. E há 3 dias, teve a primeira partida. Os 4 atletas, os professores deles, grande mestre, mestre nacional, e ele, com 17 anos, os Que legal. professores deles perderam a competição. A primeira partida, ele ganhou com 20 movimentos, ganhou de um cubano e foi o único brasileiro que passou na primeira rodada. Já Então, eu vou te foram. pedir um favor. Não sei se Oi, você sabe, mas Bernardo é enxadrista, desde os 6 anos de idade. que demais! Que legal! Bernardo, Bernardo ganhou, Bernardo participou de Pan-Americano, participou de Nacional, Bernardo ficou em sétimo ou nono no Pan-Americano, Nacional, ganhava aqui em Minas. Ele fazia simultânea, ele tinha 7, 8 anos de idade, ele fazia simultânea com 7 adultos, ganhava dos 7. E Caramba! Bernardo parou de jogar. Então você faz favor, depois a gente vai terminar isso aqui, você vai colocar seu filho para jogar xadrez com o B, para ele retomar isso. Que legal! Olha só, vamos assistir essa partida. Eu vou falar para ele. Vai O ser legal. Lucas hoje está dando aula particular de xadrez. De repente, o Bernardo pode pegar aula com ele para voltar a se entusiasmar. Ah, Ele legal. já está com 5 alunos, está tendo aula também, porque eu falo o treinamento nunca acaba. Tá já no canal do YouTube dele, Instagram. Qual que Vou é? passar Fala para pra você. gente. MN. O Lucas Mito é o nome, é o que ele chama lá. Ele chama de o Lucas do Mito e MN. Enfim, o MN Lucas. Deixa eu ver se ele tá dando aula agora. Ele está ali embaixo. Mas eu vou chamar ele para falar com o Bernardo. Vamos combinar. Legal. Eu vou querer assistir essa aula. Peraí. Tem 7 minutos. Ô, Lucas. Lucas. Isso que é Filho. bom. A gente tá falando. Aí, podemos fazer uma live com os filhos. Boa, Israel. Voltei. Olha o que o Ele Israel tá foi. falando aqui. Fazer uma live com os nossos filhos. Vai Colocar ser o... massa. Vou fazer uma live com o Lucas. O Lucas deve ter pego, foi pegar a bicicleta e foi passear. Porque Ah, eu falo da importância de cuidar da saúde. Eu estou com um coach com ele agora, que é o Lincoln Nunes, que é coach de atleta de MMA, coach de atleta das Olimpíadas, e formou em coach comigo no mesmo curso que o Bernardo fez a formação de coach com a gente, o não, coach L. não. Não fez, mas teve muita gente da Federa Minas que foi. Foi. E o Lincoln Nunes é um coach que se formou lá. Hoje cobra $5.000 um processo de coaching. E ele está fazendo coaching com o Lucas por ter conseguido ir para a Olimpíada. Que Então, bacana. vou conectar o Bernardo. Bom. Vamos querer ver essa partida. E vamos ver se o Bernardo se anima de voltar, porque é muito Nossa, eu gostoso. queria muito, viu? Eu queria muito, porque foi um momento. As pessoas não têm a ideia do quanto isso ajuda em tudo, né? Você ter a estratégia do xadrez te ajuda na vida. Se Sim, você sim. usa as estratégias, as aberturas. Eu não sei jogar, mas aprendi muito vendo os campeonatos que o Bernardo. E sofria, né? Eu lembro que eu ia, a Anabelle era pequenininha e sofria. Ia aprender a perder. Volta, aí a gente pega o gancho aqui. Uma das coisas que foi muito benéfico para o Bernardo. Bernardo, ele é muito competitivo. Ele aprendeu a Uhum. perder. Aqui, ó, alguém É, colocou aqui. Ah, você colocou. procura NN. no YouTube. É MN Lucas Cardoso ou procura no YouTube o Lucas Cardoso que vai achar. Tá. Mariela, nós somos pais e eu levei o Lucas no Pan-Americano no Chile. E eu nunca vi o menino chorar tanto também. Também foi um aprendizado. Tinha, sei lá, acho que 12 anos de idade. E ele perdeu uma jogada por falta de atenção com uma torre, assim. Eu Ai, sei jogar.
eu ensinei ele a jogar e ele perdeu uma jogada com uma torre, assim, uma jogada que ele não viu. E ele chorava compulsivamente. E eu, como pai, olha que eu sou um cara que ajuda as pessoas a mudar o estado. E não estava funcionando. Liguei para o professor dele, ajudou. E daí eu contei para ele. Olha que metáfora bonita, né? E essa live tá mágica, porque acontece as coisas que a gente estava fora do planejamento. Não tem Eu nada contei no para nosso ele. roteiro. É, aquele jogador de futebol brasileiro, gente do céu, que em 1994 que levantou a taça, foi tetracampeão mundial. Ai, Negócio de Irene lá, o Cafu. o Cafu, isso, o Cafu. O Cafu foi recusado em vários testes e perdeu. E aí eu falei para ele do Cafu, fiz uma visualização de programação linguística com ele, ele voltou. E aí ele aprendeu a perder também. E hoje o aprendizado dele é o seguinte: ele não se incomoda em perder ou ganhar, desde que ele saiba que ele tenha feito, Fez o que ele melhor. fez o melhor. Ele se incomoda se ele deu mole, tipo, se ele não pensou. E assim como o Bernardo, que fora da curva, ele pensa 20, 30, 40 jogadas na frente, assim, uma coisa que pra gente é surreal. Eu joguei com ele com os olhos vendados e eu fiz uma jogada, ele, pai, você tem certeza, você vai pegar dano. E ele com os olhos vendados, eu, tá bom, deixa eu voltar. Então, eu vou botar um oi aqui para voltar. Pronto, voltei. Rodrigo, eu só vou colocar aqui, porque eu tô morrendo de dó que a gente tem 3 minutos. Primeiro, minha mãe não sabia que minha mãe tá aqui, ela mandou falando que tá amando a live, mandou parabéns pra gente. Obrigada, mãe. Beijo. Agora, eu vou te contar uma coisa de um brasileiro que teve em Poços de Caldas. Emílio foi com Bernardo. E a Anabelle era pequena. A Anabelle tinha 1 ano de idade. Bernardo perde. Emílio não sabe o que fazer com Bernardo. E me liga. Imagina eu em casa, com uma criança de 1 ano, e o outro aos prantos ali, tentando... Se a Anabelle tinha 1 ano, Bernardo tinha 7. Então, aprendendo a lidar com essas coisas. Mas foi muito produtivo para ele. E sabe o que aconteceu comigo? Eu escrevi livros infantis com essas historinhas de superação. E eu tenho essas histórias. Eu vou até procurar e vou te mandar. Porque eu guardei. Manda. Que legal. A minha forma de colocar isso foi escrever historinhas, que o personagem era o Bernardo e a Anabelle, de superação. Então, eu não tinha feito PNL na época. Eu fiz PNL bem depois. E ali... eu trabalhei a ressignificação para ele e ele guardou essa historinha. Vou ver se eu ainda tenho essa história. Vou te mandar. Foi bem legal. Você me falou, Mariela, o pessoal que está nos assistindo agora, se for no meu canal do YouTube, que é Rodrigo Cardoso, e procura lá Resiliência. Você me falou agora, a gente estava no Chile e eu fiz um vídeo em homenagem a ele, contando essa história. E foi ali que o Lucas aprendeu o que era resiliência, que é a capacidade de você voltar ao seu estado natural, independente do que aconteceu. Então eu contei a história do bambu, a história da latinha, a latinha de alumínio e a latinha de plástico. A de plástico se amassa, ela volta, a de alumínio se amassa e ela fica. Então, galerinha, procura lá, que é um vídeo muito assistido no YouTube. E foi também, como você falou da sua historinha, do livro que você escreveu, eu fiz esse vídeo e bombou, porque um vídeo, quando vem da alma, né, são aprendizados que a gente entrega, acaba conectando demais. Bom, temos 1 minuto para despedir. Pois é, isso que eu tô ficando triste. Eu tô aqui com o meu computador na frente, estou tentando ler para ver assim, o que dá para pegar para a gente fazer em 1 minuto. Agora é despedir mesmo. É ruim acabar uma live sem assim, Rodrigo, né? Deixa uma mensagem para o pessoal aí ultrapassar os seus limites, porque nesse momento de pandemia, pessoas se reinventando, tem professores se desafiando em frente às câmeras, tem pessoas que querem mudar esse país se candidatando agora. Então, eu queria que deixasse uma mensagem para essas pessoas que querem fazer a diferença nesse mundo. Legal. Amanhã eu vou estar às 19 horas, às 19h30, numa aula de 3 horas falando sobre isso, sobre se reinventar. Mas a mensagem que eu quero deixar final para você, tomara que dê tempo, é: acredite em seus sonhos.
nunca desista. Não deixa ninguém falar que você não pode. Por isso que a gente começou aqui falando sobre eu posso, eu consigo E eu e eu mereço. mereço. É essa mensagem para você. E Mariela, se foi eu... uma delícia a Ah, nossa eu amei, live. eu quero fazer outra, tá? Beijo. E o que eu quero deixar é que as pessoas usem a sua comunicação para se conectar com as pessoas de verdade. Porque comunicar é para conectar, não é para sair falando aos quatro